Olá, criptomaníacos! 4 bilhões de dólares que tinham sido roubados de uma exchange lá em 2016 acabam de ser apreendidos pela polícia americana. O que será feito desses bitcoins? Vão ficar na mão do governo? Serão devolvidos à corretora? Serão vendidos no mercado, derrubando o preço do Bitcoin? Vamos discutir tudo isso e também uma questão mais profunda. O Bitcoin não era o paraíso para os criminosos porque tem privacidade, anonimato e, portanto, seria muito mais fácil cometer crimes? Se isso é verdade, como que esses criminosos foram pegos pela polícia? E qual modelo é melhor para a fiscalização e punição de crimes? O descentralizado, a blockchain, ou o sistema estatal centralizado? Falaremos sobre tudo isso logo após a vinheta. E aí, esse óculos está te incomodando? Também está me incomodando que você não apertou o botão de like. Não acredito que você esqueceu. Então vamos fazer o seguinte, você aperta o like e eu tiro o óculos, combinado? Fechado. Então estou tirando, hein? Confiando em você. Vamos começar hoje analisando o gráfico do Bitcoin, porque afinal essa é uma notícia muito forte, muito impactante, né? 4 bilhões de dólares em Bitcoin. Imagina o medo, né? Vai que esses Bitcoins são vendidos. O preço do Bitcoin poderia estar caindo, mas não é o que está acontecendo, como vocês estão vendo no gráfico semanal do Bitcoin, tá? Então vocês têm aqui as paralelas em verde, o canal de alta em verde, e o preço do Bitcoin subindo no dia de hoje. Estamos aí em praticamente 44.800 dólares por Bitcoin. E olha que interessante, vou dar o zoom aqui para vocês. Olha aqui, acaba de romper esta linha amarela, que é o EMA 50, e se aproximando cada vez mais da linha azul, que é o EMA 21. O que eu tinha comentado para vocês, que era importante para essa semana, é a gente conseguir fechar acima da linha amarela, que está acontecendo nesse momento, né? Já que a linha amarela está aqui posicionada nos 44.200. Né? Então, no momento, estamos acima dela e tomara que a gente continue assim até domingo, porque isso vai dar muita força para o impulso do Bitcoin em direção ao topo do canal, como aconteceu aqui atrás. Olha só, pegou no fundo do canal, rompe a linha amarela, como estamos rompendo nesse momento, e depois de romper, vai buscar a linha azul e no rompimento dela dispara de vez, tá? Então a gente está fazendo esse mesmo processo que aconteceu aqui em julho de 2021 e por enquanto tudo é excelente. Parece que a notícia não foi negativa para o Bitcoin e pode fazer sentido, né? Como a gente vai falar nesse vídeo, aquele discurso de que o Bitcoin é utilizado por criminosos porque não tem como pegar o criminoso, meio que cai por água com tudo que está acontecendo agora, conforme vocês vão entender nesse momento. Então eu estou falando aqui sobre essa notícia, deixa eu pegar aqui meu marcador, essa notícia aqui, polícia prende casal de Nova York e apreendem 3,6 bilhões de dólares em criptomoeda roubada. Primeira coisa interessante dessa notícia, o casal que tem praticamente 4 bilhões de dólares, bilhões, gente, não é milhões não, bilhões de dólares, será que o melhor lugar para você se esconder, né, como um criminoso com tanto dinheiro, é Nova York? Deve ser um dos piores lugares possíveis para você escolher ficar, né? Enfim. E vocês vão ver que eles cometeram outras burrices, aparentemente, além de ficar num lugar tão rastreado, tão fiscalizado pelas autoridades, né? A vice-procuradora-geral dos Estados Unidos chamou de a maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos. Realmente é um valor absurdo, né? Gigantesco. Na época do roubo, na época que isso aconteceu lá em 2016, dentro da Bitfinex, esse valor não era esse, né? O Bitcoin valia menos e tinha sido algo em torno de 70 milhões de dólares, 70 milhões de dólares. Só que com a extrema valorização do Bitcoin de lá para cá, esse valor subiu para 3,6 bilhões. Na verdade, um pouco mais, né? Mas só resgataram 3,6 bilhões. Então vamos ler aqui um pouquinho sobre a notícia. Olha só. Um casal de Nova York foi preso e acusado de conspirar para lavar 4,5 bilhões em fundos de criptomoedas roubados. Autoridades policiais apreenderam 3,6 bilhões desse total que tinha sido roubado. Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, de 31, fizeram esse enorme hack na corretora Bitfinex em 2016.
Essas duas figuras aqui são estranhíssimas, eu vou mostrá-las para vocês daqui a pouco, e não se sabe ao certo se elas são hackers ou se algum hacker contratou elas para ficarem ali, para despistar um pouco, ou para elas fazerem algum papel dentro dessa história, como, por exemplo, ter algum contato dentro da corretora, enfim, a gente não sabe. Só que o que pega aqui, né, o que é estranho para muitas pessoas é como que as autoridades, como que a polícia conseguiu prendê-las se o Bitcoin tem privacidade, né, tem certo anonimato, como é que chegaram no nome delas? Já que o que a mídia vende é que o Bitcoin é uma ferramenta para criminosos, para lavagem de dinheiro, para diversos crimes. Então, se o Bitcoin é essa ferramenta maravilhosa para crimes, como prenderam essas duas pessoas? E a própria matéria fala isso aqui no final, né? Pegando aqui o comentário de um cofundador de uma empresa de análise de criptomoedas. Ele fala o seguinte: isso mostra que, mesmo quando técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro são usadas, os registros de blockchain geralmente permitem que as autoridades vinculem atividades criminosas a indivíduos. Isso aqui é muito importante de se entender. A blockchain é transparente. Todas as transações estão marcadas. Você pode ver as transações, eu posso ver, todo mundo enxerga as transações. A gente só não sabe quem são as pessoas envolvidas. Como tudo está transparente na blockchain, você consegue identificar mais facilmente criminosos. Por quê? Porque digamos que eu e você vamos fazer uma troca, né? Você vai me vender algum produto, eu vou te pagar com Bitcoin e não tem nada de errado nessa transação. A gente não quer que ninguém fique sabendo, nem governo, nem bandidos, nem ninguém. Eu vou passar minhas criptomoedas, vou pegar o produto, os dois estão felizes com essa transação e nenhuma parte aqui tem interesse em entregar a outra parte, em falar quem fez essa transação. Então, maravilha, isso vai acontecer e é muito difícil de alguém descobrir que fomos nós que fizemos essa transação. Mas vamos supor que uma das partes seja um bandido e eu vou lá e cometo um golpe contra você. Eu pego o teu produto e não te pago, ou enfim, vou lá e hackeio o teu computador e roubo as moedas de volta. Nesse caso, a blockchain também é muito interessante porque ela permite que você divulgue isso, né, como aconteceu com o caso da corretora, ou seja, fui roubado e esse aqui é o endereço, essa é a carteira que me roubou. A partir desse momento, todas as pessoas, e polícia também, monitoram a tal carteira que possui fundos roubados. E na hora que esse bandido der um mole, ele vai ser pego, que foi o caso que aconteceu aqui. Porque enquanto elas estavam fazendo pequenas transações, $50, $100, botando, por exemplo, em gift card, né? Vai na Amazon, compra um gift card de $50 sem colocar nenhuma informação pessoal. Não tem como a polícia pegar. No momento onde elas quiseram fazer uma transação de valor maior, que não dá para fazer com gift card em pequenos valores, elas acabam se entregando, acabam dando algum mole. No caso aqui, se não me engano, foi o endereço de e-mail, né? Um Gmail pessoal que estava linkado a uma conta do Google Drive, onde existia ali a chave privada e a polícia conseguiu chegar e acessar a carteira de criptomoedas. Esse é o outro ponto estranho dessa história. Como alguém capaz de roubar $4 bilhões, né, uma pessoa que tem uma capacidade técnica, né, um hacker tão evoluído, vai deixar a chave privada na nuvem, num local que outras pessoas podem acessar, como aconteceu, né? Pô, é um valor muito alto, não deveria estar fora da rede, não deveria estar numa carteira fria, num pendrive ali, fora da rede, fora da internet. Estranha essa história realmente, mas enfim, essa é a história que foi passada pela polícia. Mas o que importa aqui é que, ao contrário do que a mídia vende, o pior lugar para criminosos é dentro das criptomoedas, é dentro do Bitcoin, justamente devido a essa transparência da rede blockchain. Todas as transações estão ali e podem ser monitoradas. E é bem possível que os criminosos sejam pegos. Aqui está um exemplo do que acontece. A partir do dia 31 de janeiro desse ano, algumas movimentações ocorreram nessa carteira que foi fruto do roubo, né, do hack da Bitfinex em 2016. Então, movimentaram 2.000 bitcoins, depois 10.000 bitcoins, depois 10.000 bitcoins, depois 10.000 bitcoins. Está aqui no Whale Alert, que vocês podem seguir lá no Twitter, né? Então, todo mundo sabia que a carteira estava movimentando. É disso que eu estou falando, a transparência da blockchain. E esse é o processo que acontece. Então você tem a vítima, que no caso foi a corretora Bitfinex, né, e o dinheiro das pessoas que estavam na corretora, 119.754 bitcoins. A partir dali foram enviados para essa carteira aqui, ó, um CGA4S, e dessa carteira começaram a migrar para várias outras contas, né, ligadas
as mesmas criminosas. Então tem 7 contas aqui no caso, e dessas contas elas começaram a comprar, como eu falei, gift cards e outras coisas. E é engraçado você imaginar uma pessoa que tem 4 bilhões de dólares e que não consegue utilizar esses bilhões que possui para nada, porque isso acaba sendo rastreável, né? Então elas usavam aqui pequenos valores. Aqui nós temos exemplos do que elas fizeram, né? Então elas pegaram algumas coisas no Walmart, na Uber, no Hotel.com e na PlayStation. Tudo isso aceita gift card, aceita compras de pequenos valores sem que você precise se identificar. Então é esse tipo de processo que elas estavam fazendo, mas que não as torna realmente bilionárias. E essa criatura aqui é a tal hacker, né? É uma das envolvidas, que se acha uma rapper. É horrível o clipe, horrível a música, não vou passar para vocês aqui, mas vocês podem encontrar por aí. É uma pessoa estranha, é uma mista de americana com russa, que se acha rapper. Imaginem, 4 bilhões de dólares na mão dela, né? E ninguém imaginava que a criminosa seria essa figura aqui, né? E acabamos descobrindo que ela está envolvida nisso. Agora, o que é que vai acontecer com as vítimas, né? As pessoas que foram roubadas e também a Bitfinex, que é a corretora que também é vítima dessa história. O que a Bitfinex fez na época foi criar um token chamado LEO, que vocês encontram aí no CoinMarketCap, onde, caso fosse resgatado esse valor, eles queimariam parte do token e aí as pessoas que receberam esse token ao invés do Bitcoin que foi roubado teriam uma valorização. Somente pelo resgate ter acontecido, o valor desse token ali no mercado já subiu 56% de cara. Nem sei quanto é que está subindo agora, tá? Mas já disparou no mercado porque as pessoas sabem que ele deve sofrer uma valorização caso a Bitfinex receba esses Bitcoins do Estado. E aí que está o ponto de interrogação. Será que o governo, será que o Estado vai devolver o dinheiro para a vítima? Porque o que a gente sabe é que o Estado não costuma fazer isso. Você é assaltado, você é roubado. Aí o que eles fazem? Eles prendem o criminoso e não te reembolsam. Não devolvem o valor que foi tirado de você. Isso fica para a mão do Estado. A maior parte das vezes você não vê esse dinheiro, o que é um completo absurdo, mas a gente sabe que o Estado faz parte também é uma entidade criminosa. Será que eles vão devolver esse dinheiro, esses bitcoins todos, para a mão da Bitfinex, que seria o correto, né, que é vítima, assim como os clientes lá de 2016? Percebam que enquanto o processo estava descentralizado na blockchain, estava tudo excelente, né? A fiscalização ficou mais fácil para encontrar os criminosos foram encontrados. Na hora que centraliza, na hora que chega na mão do Estado, a gente não sabe mais se vai funcionar ou não. Então, o grande problema da história para a gente ter uma justiça, ter segurança, é o Estado. O Estado é o problema. A parte descentralizada dessa equação funcionou muito bem. Esse gráfico mostra como a apreensão de bitcoins por parte do governo americano colocou eles como terceira entidade com mais bitcoins no mundo, tá? Atrás da Grayscale, que tem 27 bilhões de dólares em bitcoin, e da MicroStrategy, do Michael Saylor, que tem 5,4 bilhões de dólares. Agora o governo americano possui 4 bilhões de dólares em bitcoin. Muito mais do que a Tesla, por exemplo, que tem menos da metade disso. Então agora o governo americano se torna ali um ator principal dentre aqueles que possuem Bitcoin ao redor do mundo. E vamos lembrar que no passado o governo americano já apreendeu ouro e utilizou essa apreensão para se tornar aí importante globalmente, né? Será que eles vão fazer a mesma coisa agora com os Bitcoins? Espero que não. Afinal, esses Bitcoins não pertencem ao governo americano, pertencem às vítimas do assalto. E se o governo americano ou as vítimas que receberem os bitcoins resolverem vender 4 bilhões no mercado? Realmente é um valor considerável que pode ter algum impacto de curto prazo, tá? Mas as vendas não acontecem de uma vez só, elas são feitas por meio de mesas OTC e outras ferramentas de mercado que vão suavizar uma possível queda. Então não é nada para ficar assim desesperado, além de ter a parte positiva da gente provar para o mercado, provar para a mídia que Bitcoin, que blockchain não são ferramentas adequadas para criminosos. É muito melhor para o criminoso usar papel moeda, dinheiro estatal centralizado que não pode ser fiscalizado, monitorado de forma descentralizada por milhões de pessoas. E é por isso que eu vou entrar agora nesse comparativo entre a blockchain, entre o Bitcoin e a forma centralizada da gente procurar por bandidos, né? Vou usar essa notícia aqui. Fachin concede liberdade condicional a Gedel e abate pena de ex-ministro. Vocês lembram desse gordinho aqui?
do Gedel, aquele cara das malas de dinheiro, 50 milhões de reais escondido em malas de roupa, né, dentro do apartamento dele. E aí ele foi preso em 2017 e agora estão soltando, né, liberdade condicional para ele. Por quê? Porque ele é um cara bonzinho? Olha só, ele fez Enem, ele foi aprovado no Enem, pessoal. E já que ele foi aprovado no Enem, ele roubou, todo mundo, roubou 50 milhões, mas ele foi aprovado no Enem, então vamos liberar o cara, vamos liberar o gordinho, porque o gordinho é gente boa, né? E olha aqui, por que ele foi preso mesmo? Ele foi preso por coisas que costumam falar do Bitcoin: corrupção e lavagem de dinheiro. E ele não usou Bitcoin para isso, ele usou 51 milhões de reais em espécie dentro do apartamento dele. Então não é o Bitcoin que serve para lavagem de dinheiro. O que serve para lavagem de dinheiro é justamente um sistema que não é transparente, que é o sistema estatal. Eu não sei que movimentação está acontecendo nas contas do governo, a quantidade de dinheiro que existe, a quantidade de reais que estão sendo impressos. Eu não sei nada, nem vocês sabem. Então é muito fácil você roubar num sistema fechado como esse. No caso do Bitcoin, isso seria impossível. Centralização é um risco, é você depender da bondade da pessoa que está no poder. Aquele cara lá tem que ser legal, tem que ser competente, tem que ser tudo de bom para funcionar, caso contrário não funciona. E na maior parte das vezes não vai funcionar, mesmo quando a gente não está falando sobre governo, sobre política. Você pegar, por exemplo, projetos centralizados, como no caso da Axie Infinity, acontece a mesma coisa. Axie Infinity, como mudanças na economia estão tentando evitar o colapso do jogo. Axie Infinity possui ali um grupo de economistas, um grupo de projeto que tocam as regras do jogo e como são eles que decidem tudo, o que acontece entra em colapso, como a matéria vai explicar para vocês. Axie Infinity é um jogo no modelo Play to Earn, ou seja, você joga para ganhar dinheiro, e NFT. Então tinham bichinhos NFTs e você jogava ali, e se você ganhasse uma competição, você recebia tokens, né? Recebia dinheiro, e deu muito certo, o negócio bombou absurdamente, ao ponto até de existirem escolinhas de Axie Infinity, ou seja, alguém ali comprava alguns NFTs, alguns bichinhos, e alugava isso para outras pessoas jogarem e dava dinheiro, tá? Então eles cobravam uma parte do lucro e as pessoas continuavam jogando e isso estava funcionando muito bem. Só que quanto mais pessoas jogavam, mais pessoas entravam, mais tokens eram lançados no mercado. Isso é inflação, como acontece, por exemplo, com o real, com a economia brasileira, ou com o dólar na economia americana. E como a gente sabe aqui no canal, inflação nunca dá certo. E com isso, o token deles, o tal do SLP, caiu absurdamente, abaixo dos 10 centavos de dólar, chegando até a frações de 1 centavo. Isso pôs pressão nos diversos programas de bolsa. Essas escolas que eu falei para vocês, que compravam os Axies, compravam os NFTs e alugavam. Agora estavam sentindo no bolso a dificuldade. E aí começam a reclamar com quem? Com o centralizador, com o cara que manda. Pô, você estava me ajudando aqui, agora não estou conseguindo mais ganhar dinheiro. Muda a regra do jogo, muda a regra do jogo. Olha a pressão de quem tem mais poder, né? Como acontece aqui no caso dos bancos, por exemplo, né? Estão mais perto da emissão de dinheiro, começam a reclamar com o governo vai lá e muda a política econômica. Mesma coisa no jogo, né? Aí a matéria perguntou por que a economia do Axie Infinity estava desmoronando. E a Sky Mavis, que é a desenvolvedora do jogo, acredita que é principalmente devido à inflação do token SLP, pois a quantidade de SLPs criados todos os dias é 4 vezes maior que a quantia queimada por meio do processo de criação de Axies. Inflação, pessoal. Sempre acontece a mesma coisa. Para solucionar isso, a Axie Infinity irá distribuir bem menos SLP. O que eles estão fazendo? Eles estão gerando escassez, que é aquilo que o Bitcoin fez desde o seu início de forma descentralizada. Não depende aqui de um time de desenvolvedores decidindo se vai ter mais ou menos tokens, mais ou menos moedas. O Bitcoin tem 21 milhões de unidades e ponto. Por sorte, a descentralização vem por meio de avanço tecnológico e não por convencimento das pessoas. Eu não vou chegar na casa de cada um e falar, pessoal, pare de confiar em político, confie em tecnologia descentralizada. Isso acontece naturalmente. As pessoas começaram a adotar a internet, por exemplo, não porque foram convencidas de que a ideologia centralizadora dela não funciona. As pessoas não começaram a utilizar o Uber porque foram convencidos de que não precisa de um Estado controlando o táxi. Não, elas começam a usar porque aquilo entrega mais por menos. É simplesmente um avanço tecnológico. É assim que as coisas progridem. Porque imagina se você tiver que convencer um parasita desse de que Bitcoin é a solução.
Olha aqui, criptomoeda é golpe e não tem lastro, diz Celso Russomano. Então esse aqui é um deputado federal, né, Celso Russomano, também é um apresentador de TV, e o cara falou cada barbaridade absurda na televisão, e esse cara influencia outras pessoas que votam nele. Então as pessoas entendem tudo errado. Não tem como você convencer essa pessoa de que esse cara está falando besteira. O que vai convencer elas a usar o Bitcoin é o avanço tecnológico. Ela vai usar o Bitcoin porque o Bitcoin é melhor moeda, e não porque a ideologia dela mudou. Você vai ver comunista, socialista, libertário, você vai ver todo mundo utilizando Bitcoin, assim como utiliza Uber, utiliza Spotify, utiliza internet, independente da ideologia. Então o deputado federal e apresentador Celso Russomano acompanhava um caso de fraude com investimentos. O Brasil foi tomado por empresas que prometem rendimento fixos de 5%, 10% e até 30% ao mês. Algumas dessas empresas prometem ser um robô do Pix, mas outras dizem que investem em criptomoedas, forex, opções binárias, entre outras mais. E lá no passado a gente já viu várias pirâmides financeiras surgindo, sempre com um suposto investimento por trás. Então era avestruz, era boi gordo, é qualquer outra coisa. O bandido, ele só muda o ativo em que se associa o ganho fácil. Então ele coloca ali uma cortina de fumaça. Ah, você está investindo em Bitcoin. Podia ser avestruz, podia ser boi gordo. É sempre alguma coisa que você não entende para te enganar e falar que tem alguma coisa por trás ali que gera rendimento. Claro que não. É somente uma pirâmide, como sempre foi. Agora, isso nada tem a ver com criptomoedas e com Bitcoin. É somente um sistema de pirâmide. Mas para o cara, isso aqui é o Bitcoin. Para o parasita ali, Celso Russomano, um deputado federal, isso aqui é o Bitcoin e foi isso que ele falou na televisão. Ele falou um absurdo. Criptomoeda ou qualquer investimento que te prometam vantajosos lucros é golpe. É golpe. Não é que eu sou radical, é que a criptomoeda não tem lastro. O dinheiro que você circula de qualquer país tem lastro, em ouro. Meu Deus do céu. Então tem lastro. O país garante aquele dinheiro, que você troca aquele dinheiro e receba. Então ele está falando o seguinte, você pode pegar sua notinha de real, vai lá no banco e troca por ouro, tá? Na hora que você quiser. Pega aí R$50, vai na tua agência e troque por ouro. Coitado não sabe que desde a década de 70 não existe mais lastro no ouro, nem mesmo do dólar. O papelzinho colorido, o dinheirinho de brinquedo que a gente utiliza não tem lastro algum. O lastro é a honestidade do político. Se o político quiser imprimir mais e diluir o valor, ele faz na hora que quiser, como acontece sempre no Brasil. Não existe lastro na moeda estatal. A moeda estatal não tem nada que assegure o valor dela. Já o Bitcoin, ele não precisa de lastro. Por quê? Porque ele não depende de confiança. O lastro era importante na hora que você dependia da confiança num governo, num banco. Então imagine você lá atrás, quando você tinha ouro, e chegou lá um governo e falou assim, olha só, faz o seguinte, troca o seu ouro comigo por um pedaço de papel. O que você ia falar? Tá maluco? Eu sou louco, não vou trocar meu ouro por um pedaço de papel. Aí ele falou o seguinte, mas peraí, então foi o seguinte, nesse papel eu vou escrever o seguinte, ele vale uma quantia em ouro, a mesma quantia de ouro que você me der, você pode ir no banco a hora que quiser e trocar. Troca o papel por ouro por papel, sem problema nenhum. Aí as pessoas ingênuas falaram, pode ser, faz sentido, tudo bem. E foram lá e fizeram. Então a confiança estava nesse lastro no ouro. Na hora que o governo rompeu esse lastro, não tem lastro em ouro agora, não tem mais nada. O papel que você tem aí, ele vale o quanto o político quiser que ele valha. Não existe lastro. E o Bitcoin não precisa de lastro porque ele não depende de confiança em terceiros. Ele é um sistema baseado em matemática, em código. Então não precisa de lastro. E ele fecha a matéria com chave de fezes falando o seguinte... Criptomoedas também não têm segurança nenhuma. Só existem para se cometer crimes transnacionais. E aí a gente volta ao início desse vídeo, onde a gente viu que Bitcoin não serve para cometer crime. É uma péssima ferramenta para isso. E já o Gedel, com seus 50 milhões de reais em malas de dinheiro e que agora vai ficar em liberdade condicional, mostra que utilizar papel moeda é um meio muito mais eficiente para você roubar e cometer crimes transnacionais. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça do like e compartilhe ele nas suas redes sociais. No vídeo de hoje não teremos uma saudação final, porque está arriscado mexer os braços e a cabeça, né, pessoal? As pessoas decidiram interpretar gestos da forma que quiserem, e isso é muito arriscado para quem gosta de liberdade. Então, valeu!